Shalom Aleichem, que as bênçãos do Santo Todo-Poderoso, o Rei de Israel, possa ser sobre cada um de vocês. Nós dizemos que os nossos estudos partem de faíscas. Eu preciso de uma faísca, a faísca que dá o start, para você começar um estudo. Esse assunto é muito legal. Eu comentei sobre ele há uns 2 anos atrás, talvez, porque eu amo a parte escatológica. Eu amo escatologia bíblica. Então o assunto é escatológico. Se concentrem aí, porque eu vou tentar fazer um midrash aqui. Vocês se conectem, fiquem ligados, para que vocês compreendam. O reino eterno será aqui. É o título de hoje. Nós vamos começar. Apocalipse é muito legal quando você faz um midrashim, quando você faz a correlação, quando você explana todos os livros, ou seja, todos os contextos em blocos, né? Nós vamos começar em Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Vamos passar pelo profeta Ezequiel e Ezequiel, e pelo profeta Yeshayahu, Isaías, 25, 7, 43, 1. Vamos em frente, vamos entender o que diz as profecias referentes à volta do Mashiach. Então vamos lá em Ezequiel. Depois disso ele me levou à porta que fica de frente para o lado leste. Ali vi a glória, ou seja, a Shekinah, porque na tradução não aparece a palavra Shekinah, tá ok? Você não encontra nos escritos comuns a palavra Shekinah, vai aparecer glória, manifestação da glória. Mas Shekinah é uma palavra mais cabalística, então ela não aparece nos textos. Mas a palavra glória significa a manifestação da Shekinah, do Eterno. Ali vi a glória do Deus de Israel, aproximando-se pelo leste. Sua voz era como o som de águas turbulentas, e a terra se iluminou com sua Shekinah, com a sua glória. Um versículo desse, eu vos confesso, que se nós fôssemos abordar palavra por palavra, o depois disso, o levar, a porta que fica ao leste, a glória do Deus de Israel, aproximando-se do leste, a voz como águas turbulentas, a terra iluminada com a tua glória. Se nós fôssemos abordar frase por frase, daria aqui um estudo bem complexo, de umas 3 horas. Mas, como nós temos que ser muito superficiais, que o tempo é muito compactado, vamos tentar explanar o mais profundo possível, compactando. Vamos lá. Então ele diz assim, depois disso, quando ele estava falando depois disso, significa que antes disso houve alguma coisa, concorda? Depois disso, antes houve alguma coisa. Esse profeta, quando ele começa a narrar esse texto, depois disso, ele está dizendo que antes disso, houve tribulações, houve os passos do Mashiach, houve as dores de parto, houve o Apocalipse. Então ele está dizendo, depois disso, depois de tudo isso, de muitas e muitas profecias que vinham acontecendo, depois de tudo isso, ele me levou à porta, ele viu, né? Ele viu os acontecimentos futuros. Ele me levou à porta que fica de frente para o leste. Essa imagem, você vê muito ela aí pela internet, em pôsteres, fotos. É as muralhas reconstruídas por Neemias, onde fica o Har Zion, o Monte Sião. Então, se você olhar aqui, ó, toda essa parte da muralha que passa aqui atrás e chega perto dos edifícios, é a cidade antiga, chamada Cidade de Davi, ok? Aqui em cima tem uma plataforma retangular gigantesca que foi nivelada, onde está a Mesquita de Omar, chamada e conhecida como o Domo da Rocha, a mesquita muçulmana, ok? O que acontece aqui? Essa porta
é a porta mais famosa de Jerusalém, da Jerusalém antiga. É a porta em que o príncipe entrará por ela. Agora, olha que coisa interessante. Ele já entrou uma vez, quando estava montado num jumentinho, em que os Yehudi, os judeus da época, jogaram palmas no chão, estenderam seus talit no chão, para ele passar com o jumentinho. Depois desse episódio, os muçulmanos, sabendo que ele ia entrar novamente, eles se precaveram. O que eles fizeram? Construíram um cemitério aqui na frente. Isso aqui são tumbas, ó, tumbas. Porque aí veio um outro muçulmano, um rei, que tomou Jerusalém por um período e mandou lacrar as portas para não ter o risco de alguém passar por elas e dizer, eu sou o Messias. Então mandou lacrar com uma parede lá de 1 metro de espessura de pedra, de rochas, para que ninguém passe por lá para não dizer que é o Messias, para que não se cumpra a profecia. Olha como que é a coisa, hein? Olha como que é o negócio, como uma história muito interessante. Fazendo cemitério aqui na frente, fazendo tumbas, também foi algo malicioso. Por quê? Porque um judeu não anda em meio às tumbas, ok? Se você for num cemitério judeu, não é como aqui, você sai pisando ali, tem lugares que você pisa até em cima de alguém que já foi enterrado, e isso para o judeu é uma afronta. Então o que acontece? Um cemitério judeu hoje, da nossa era, da nossa geração, ele é todo calçado, tem corredores para você andar, para que você nem encoste nas tumbas, ok? Eles não têm esse hábito nosso de levar flores, não se coloca isso no cemitério. Ok? Então o que acontece? Os muçulmanos me fazem aqui um cemitério gigantesco de covas paralelas, bem pertinho uma da outra. Porque já que um judeu não pode pisar num cemitério, vamos colocar um cemitério bem na porta da profecia. Então quer dizer que Yeshua não pode passar ali andando, porque vai pisar num túmulo. Túmulos bem na porta, sem acesso. Então, olha que coisa interessante. A porta foi lacrada, cemitério foi colocado na frente com túmulos, evitando assim uma possível invasão de alguém dizendo que é o Messias. Só que eles esqueceram um pequeno detalhe. A primeira vez ele veio pela desobediência de Israel, ele veio sentado num jumentinho conforme era profetizado. Se Israel tivesse sido obediente, não tivesse caído em delitos, ele teria vindo como Melech Davi, como rei descendente de Davi. Mas pelo pecado, ele veio como descendente de Yosef, de José, o filho de Yosef, o carpinteiro. Isso também é um castigo para o de Israel, para o povo de Israel. E ele está escrito nas profecias: se vocês forem positivos, obedientes, venho como seu defensor, como Melech Davi, como rei Davi. Mas se não forem, virei como uma pessoa simples, como filho de José, como filho de Yosef, montado em um jumento. Tudo tem uma explicação do porquê. Por isso que ele disse, eu vim para os meus, mas eles me rejeitaram. Por isso que quando aquela mulher começou a gritar, enquanto Mashiach estava andando junto com os discípulos, e ela começou a pedir uma bênção, ele disse, eu vim, senão para a casa de Israel. Então todo o projeto era direcionado para Israel. Na rejeição dos mesmos, por isso que em Romanos 11 diz, glórias a Deus, que eles rejeitaram. Se eles não tivessem rejeitados, vocês não estariam sentados aqui hoje. A rejeição deles abriu a porta para que nós chegássemos. Entendeu? Mas também é por isso que está dizendo em Romanos 11, não se gabem. Não achem que vocês que chegaram na visão, vocês cristãos, crentes, usa o termo que você quiser, não pensem que vocês são os caras. Porque se os filhos, os de sangue, alguns eu cortei, imagina vocês. Não achem que vocês são poderosos. Porque tem muitos lugares que pregam agora é a nossa vez. Agora eu sou o Israel de Deus. Não, nunca. Nunca. O Israel de Deus tem que cumprir os mandamentos, guardar as mitzvot, guardar o Shabat, todas as leis, a lei de Kashrut, a lei kosher, a lei alimentar,
todas as leis têm que ser guardadas. Então, se a pessoa disser, eu sou Israel de Deus, ele tem que estar dentro dos preceitos de Israel, ser um com eles em todos os aspectos. Então, olha só, o profeta disse que ele viu, ele foi levado até lá, foi levado até a porta que fica de frente para o leste, e ali ele viu a glória do Deus de Israel. Agora vamos entender o que esse profeta viu e o que ele está falando. Olha lá. E Ezequiel 43, do 1 ao 2, diz, depois disso ele me levou, à porta que fica de frente para o leste, ali vi a glória do Deus de Israel, aproximando-se pelo leste, vi, ou melhor, a sua voz era como o som de águas turbulentas, e a terra se iluminou com a sua glória. Vamos no livro de Hebreus, que na verdade se chama o livro dos judeus messiânicos. Hebreus foi criado posteriormente esse nome. Capítulo 1, versículo 3. Este filho é o resplendor da glória, a expressão exata da essência de Deus. O que está dizendo no livro dos judeus messiânicos? Que este filho é o resplendor da glória. Então vamos fazer o midrash? Vamos correlacionar os textos? Vamos juntar o quebra-cabeça? O profeta disse que ele viu na porta leste a glória do Deus de Israel. Quem é que ele viu na porta leste? Yeshua. Quem é que vinha chegando na porta com um som de águas turbulentas? Isso já aconteceu? Não, ele chegou de jumento. Jumento não tem barulho de água turbulenta. E outra coisa, ele disse que além de ser com som de águas turbulentas, a terra se iluminou com a sua glória. Imagine. Sabe quando está amanhecendo o dia que você vê o sol raiando? Sabe? O profeta, quando ele foi levado no pátio do templo, que ele olhou pelas muralhas do templo, ele viu como se fosse o sol raiando. E o barulho de águas turbulentas. E o Senhor disse, essa luz que você está vendo, que está iluminando toda a cidade, é a luz da Shekhinah, da glória do Eterno. Ou seja, o Mashiach, quando ele chegar na terra, o sol vai ficar pequeno perto dele. É isso que quer dizer. A luz vai tapar qualquer iluminação que tiver sobre a terra, vai ficar pequeno perto da luz que ele vai resplandecer. É o que está dizendo o texto. Olha lá, mas judeus messiânicos, eu estou falando do capítulo 1, versículo 3, certo? Deixa eu colocar vocês aqui, deixa eu trazer vocês para mais perto do texto. No versículo 2, que é um anterior a esse, olha lá, 1, 2, começa assim o texto. Mas agora, esse mais agora é que dia? Hoje. Mas agora, hoje. Onde é que no texto acusa que é hoje? A palavra da frente. No Aharit Hayamim. Deixa eu traduzir para você. Mas agora, no Apocalipse. Mas agora, no fim dos dias. Mas agora, na chegada de Yeshua. Mas agora, no chamado arrebatamento. É isso que significa essa palavra. Aharit Hayamim. Ok? No fim dos dias da contagem humana, do calendário gregoriano, dessa contagem que nós temos no dia a dia. Então você começou a entender o que foi que o profeta viu chegando à porta leste. Vamos lá? Na sequência, olha aí a correlação em Ezequiel 43, 5, 7. É tudo o mesmo assunto. Mas eu sempre digo e explico para vocês. A Bíblia não é um livro de história nem de romance. Você não começa a ler ela na sequência, um livro atrás da outro, um capítulo atrás do outro, um versículo atrás do outro. Ela é criptografada, codificada. Os textos estão aleatórios, todos escondidos, para que você junte o texto, junte o quebra-cabeça e comece a entender o que está dizendo no texto. Então, Ezequiel, ele está dizendo exatamente o que nós lemos agora pelo outro profeta, o profeta anterior. Em seguida, o Rua me tocou, o Espírito, me tocou e me levou ao pátio interior. Está falando do templo, do Beit HaMikdash. E vi a glória de Adonai. Quem é a glória de Adonai? Yeshua.
Olha o que ele está dizendo aqui. E vi a glória de Adonai enchendo o Beit, a casa. E Yeshua, quando veio no jumento, tinha alguma glória nele? Encheu algum lugar? Não. Não, ele era humilhado, desprezado. Aquele pessoal que estava ali recepcionando ele, sim, o respeitava, o reverenciava, mas os demais queriam o pescoço dele, não é? Então eu vi a glória de Adonai enchendo o Beit, enchendo a casa. Que Beit é esse? O templo em Jerusalém. Cadê o templo? Onde está o templo? Está aqui o templo? Não. O templo não está aqui. Por quê? Porque existe hoje um templo lá que se chama a Abominação. A Abominação que está no lugar santo. Então esse templo é uma afronta ao Criador. Agora, qualquer pessoa da terra que for lá e remover esse templo, guerra mundial. Acabou, destrói tudo isso aqui, vai virar uma guerra. Os muçulmanos, os países muçulmanos que ocupam lá 70% do norte da África, mais ali em volta de Israel, tudo muçulmanos, isso tudo vai levantar contra o mundo inteiro, vai virar uma guerra. Então o único que pode remover aquele templo dali é o Eterno. O lugar santo é aqui nessa área onde está a pedra fundamental da terra, chamada Even Shetiar, que é o útero, onde foi criado todas as coisas na terra, estão debaixo dessa cúpula dourada. Por isso que a cúpula é dourada e fica protegendo até a pedra. Isso está na Bíblia, tá? Essa pedra aqui, vamos trazer para a nossa linguagem moderna? Essa pedra é o roteador da terra. Mas como o domo está em cima, o que está acontecendo com o roteador? Perdeu a conexão. Deus não se conecta no Brasil. Então, se você ouvir alguém falando, nossa, Deus está aqui, Deus desceu aqui nessa casa. Não, aqui ele não desceu, ele não vem aqui, nunca veio aqui, nem vai vir. A glória dele é impossível de chegar aqui. Nem próximo da terra ele pode vir. Nem próximo. Ok? Mas ali é a conexão. Ali foi onde Jacó deitou para dormir e viu uma escada com um anjo subindo e descendo. Foi nessa pedra aí. Ok? Por isso que eu falei que o texto é muito rico, é muita coisa, não é? Então vamos lá, vamos continuar daqui. Eu vi a glória do Deus de Israel enchendo o Beit. Ouvi alguém falando comigo de dentro do Beit, de dentro da casa, de dentro do templo. Aí que templo é esse? Esse já é o terceiro templo, porque 2 foram derrubados, concordam? Agora vai ser erguido o terceiro templo, tá? Um homem estava próximo de mim e ele disse, ser humano, este é o lugar do meu... Mas peraí. O trono de Deus não está no céu? E muita gente não quer ir para o céu para ver o trono de Deus? E o que Deus fala aqui nesse texto? Este é o lugar do meu... Vocês estão acompanhando? Então, vocês estão ligados? Aqui nessa montanha, nessa pedra, é o lugar do meu trono. Está escrito. É só ler. É? Ele não está sentado à direita do Pai? Então tem um trono à direita. Ok? Então esse trono, aqui que é o lugar do trono, não é lá em cima. Lá em cima, quando Yeshua disse, eu estou indo para o Pai, estaria à direita do Pai, intercedendo por vós, é momentâneo. Ele está voltando. Por isso que ele disse, vou vos preparar. Teve gente que me questionou isso já. Ah, mas se ele foi preparar lugar, então está preparado lá em cima. Claro. Tudo que tem aqui embaixo veio lá de cima. Todos os elementos que tem aqui embaixo vieram lá de cima. Quando ele fala, fui vos preparar lugar, é onde João e Yohanan diz assim, eis que me levou a um alto sublime monte e eu vi a nova Jerusalém. O que Yeshua foi preparar? O lugar. Qual que é o lugar? A nova Jerusalém. Porque lugar, como que se fala lugar em hebraico? Hamakom. Então ele disse, eis que vou vos preparar o Hamakom. Só que tem uma coisa que muita gente não sabe. O Hamakom é o lugar santo. Mas essa pedra que eu te mostrei
ela se chama também Ramacon. Puxa vida! Viu como é tudo codificado? Eu falei que dava uma travada no cérebro. Olha lá, esse é o lugar do meu trono. O Eterno está dizendo, na terra eu não posso ir. Vamos comigo, França. Na terra eu não posso ir. Então ele diz assim, ó. Mas na terra eu descanso meus pés. Por que ele falou isso? Na terra é o lugar para a sola dos meus pés. Qual que é o lugar mais alto do corpo? Cabeça? É isso? E o pé é o quê? O mais baixo? Ele está dizendo, eu habito no lugar mais alto. Mas vocês moram no lugar mais baixo que existe. No mundo inferior, onde eu não posso habitar. O máximo que pode chegar lá, talvez, é a sola dos meus pés. É profundo? Demais, não é? E como ele não pode vir, ele manda uma chia para pisar aqui. Olha que coisa tremenda isso. Agora, olha o que está escrito no versículo. Eu disse assim o título da noite, ó. Quando eu volto, eu vou por minha conta, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Olha o título que eu usei para a noite. O reino eterno. Será? Aonde? Onde vai ser? Aqui? Então vamos ver se isso está escrito? Vamos ver se isso está comprovando nas escrituras? Olha lá, olha o que ele diz. Ser humano, está vendo a minha glória enchendo o beit, enchendo a casa? Esse é o lugar do meu trono, o lugar para a sola dos meus pés, onde viverei com os gentios para todo sempre. Não está escrito isso não? Não? Sério? Ele não devia ter colocado, onde viverei com o povo de Israel e os gentios para sempre. Não era isso que tinha que estar escrito, não? Não? O que acontece com os gentios? Está fora. Não é de rir, não é de chorar. Por que ele não colocou ali? Eu viverei com o povo de Israel e com todas as nações. Por que não está escrito isso? Sabe o que é interessante do texto? Que não tem como você brigar contra o texto. Está escrito. Eu só leio e explico o que está escrito. Eu não invento. É ali que eu viverei com o povo de Israel 1000 anos. 5.000 anos. Para? Mas se para sempre é eterno. Então se é lá no monte, lá no Ramacon, lá no Har Zion, lá na pedra fundamental onde Yaakov deitou, se lá é a pedra fundamental de todas as coisas, onde é a eternidade? Aqui. Com conexão lá. Lógico que vai existir toda a terra, mas tem um detalhe. Yeshua, se você for ver ele, depois que ele estava num corpo transformado, na mesma hora que ele estava andando com aqueles 2 discípulos, de repente ele já aparecia lá na margem do mar. Daqui a pouco ele já estava lá na sala, onde os discípulos estavam reunidos de porta fechada. Quando você chegar nesse patamar do corpo transformado, que quando o Mashiach vier, eu posso estar lá no Ramacon com ele, mas eu posso chegar em Franca em 2 segundos. Num segundo. Porque eu não preciso de deslocamento, de andar, de avião, de barco, de carro. Corpo transformado, ele se torna intransponível. Entende isso? Então olha o que dizendo aqui, olha o que está dizendo. Onde viverei com o povo de Israel para sempre. Aí aparece aquele versículo assim, ó. Esse você sabe de cor. Então, naquele tempo, todo Israel será salvo. Esqueceram o gentil para trás de novo nesse texto. Não tem um versículo assim? Todo Israel será salvo. Tinha que estar escrito assim: todo Israel, todos os cristãos, todos os evangélicos, todos os católicos, todos estarão com ele. Ou não, podia simplificar. Todo Israel e todas as nações, olha como simplifica, né? Nação, a palavra nação significa povos. Nações, povos. Franca é uma nação. Ribeirão Preto é outra nação. O Brasil é uma nação.
O estado de São Paulo é uma nação. São povos, dividido em categorias, ok? Então ele poderia ter colocado, então todo Israel será salvo junto com as nações. Mas o versículo não diz isso. O versículo diz, então, por fim, todo Israel será salvo. Por isso que Romanos 11 diz, quebrei alguns ramos originais, enxertei você na oliveira, porque antes você dava abacaxi, pepino, limão, você dava de tudo, menos azeitona. Uma vez que você foi enxertado na oliveira, você não pode dar mais outro tipo de fruto. Oliveira dá azeitona. Se você estiver produzindo outro tipo de fruta, você não é Israel. Então, se a pessoa fala que é um cristão, mas continua dando problema, surtando, dando defeito, ele é pepino, abacaxi, qualquer coisa ácida aí, limão, menos azeitona. Porque para ser azeitona, tem muitos segredos atrás disso. Azeitona vai para a prensa, é esmagada, vira azeite. Azeite é curativo, azeite é medicinal, azeite é combustível. As lâmpadas da menorá não funcionam sem azeite. E tem um detalhe, quando você diz que você é oliveira e está enxertado com um, que é Israel, e você passa a ser azeitona, você tem que estar preparado para ser esmagado, virar azeite e estar preparado para ser queimado, porque fogo significa unção. E se você não passou por esses níveis, continua sendo abacaxi, jamais abacaxi vai dar fogo, azeite, combustão. Não dá combustão. Então o que ele está dizendo ali, ó? Para ser Israel, tem que se tornar uma azeitona, oliveira. Um ramo enxertado na oliveira. Já Yeshayahu 66:1 diz, o céu é o meu trono, diz Adonai, e a terra, o estrado dos meus pés. O que eu disse? Que ele usa a terra para colocar o pé, porque é a parte mais inferior. Vocês moram no mundo, sabe essas galáxias que tem em cima? Uns cientistas dizem que tem 100 bilhões, outros 200 bilhões, e eu ouvi ultimamente que tem um cientista que falou, estão todos errados, que na verdade tem 400 bilhões de estrelas, e você não sabe, mas essas estrelinhas nos céus, cada uma delas é um sol aceso. Não pense você que a estrela brilha sozinha, que é um reflexo de alguma coisa. Cada estrela é um sol. Então quando você olha para cima tem sóis acesos. São 400 bilhões de sóis. Pense comigo numa coisa, ó. O Eterno está dizendo que ele habita acima dos 400 bilhões de sóis. Mas que da onde ele habita, o máximo que ele pode fazer é colocar os pés para descansar aqui no trono, onde ele descansa os seus pés. Mas aí ele faz uma pergunta lá no profeta Isaías 66:1. Chama a gente de oliveira. Chama a gente de árvore. Mas agora ele mudou o nome para nos chamar, para nos intitular. Ele pergunta ali, ó. Que tipo de beit vocês construiriam para mim? Que tipo de casa você é? Qual o ornamento que o Eterno, quando vier, vai encontrar em você? Está limpa? Varrida? Descontaminada? Pulverizada? Que tipo de beit vocês estão construindo para mim? O seu dia a dia é um tijolinho. Que tipo de beit? Ontem nós aprendemos o que é uma sucá, que é uma tenda simples, que eles habitaram 40 anos no deserto, tem um porquê, tem regras, regulamentos, e tem vários segredos que nós explicamos ontem. Que tipo de sucá, que tipo de tenda, que tipo de habitação é você? Está preparado para o Eterno habitar em você? Olha que lindo que é isso. Então está tudo correlacionado. Vamos em frente? Agora olha que legal. Em Yeshayahu 25:6, estamos falando da porta leste. Eu estou concentrado na porta leste. Neste monte, que monte? Hartzion, Hamakon. É sempre o mesmo lugar que ele está falando, tá? Eu coloquei porta leste para ficar bem claro ali, para vocês lembrarem. Neste monte, no Hartzion, onde é a porta leste, a porta ocidental, Hashem, Adonai, Tzvaot, o Senhor dos exércitos, fará para todos os povos uma festa com comida farta e vinhos elegantes. Bom, mas se você for continuar lendo o texto, eu não quis estender muito, porque chega essa hora, muita gente não jantou, mas está escrito no texto.
uma festa com carnes suculentas e vinhos que nunca um ser humano tomou até hoje. Dá para você imaginar de onde vai vir esse vinho? Dá? Não vai vir daquele mercadinho que você está acostumado ali. De onde? Ali foi um milagre muito bonito. Só que ali tinha água. Ali Yeshua transformou água em vinho. Mas aqui, como a festa é o eterno que vai dar, ele não precisa da água para transformar em vinho. Concordam? Hã? Sabe o que diz a Cabalá? Os códigos bíblicos. O vinho, para ser bom, ele tem que ser velho, concorda? Isso? Quanto mais velho, melhor? O vinho, quanto mais velho, melhor? Os vinhos virão das parreiras do Gan Eden. Não existe vinho mais velho. Porque Adão tinha eles na sua frente. Dentro dos códigos cabalísticos da Torá, estão escritos: os vinhos virão do Gan Eden. Porque não existe uvas mais antigas do que essas. É bonito, hein? Mas como a gente ficou muito na superfície, a gente só nadou boiando a vida inteira. Sabe aquela passagem do profeta Ezequiel, que ele diz: Senhor, que ele chegou na margem do rio? Escuta isso, ó. Eu estou adiantado, vou terminar no horário. Ele chega na margem do rio, para na margem e o Senhor fala assim: pegue uma cana de medir, meça 500 metros. Ele mede. E de repente ele fala: Senhor, a água chegou aqui, no meu tornozelo. Ele diz: ser humano, meça mais 500 metros. Ele mede mais 500. Ele para e fala: Senhor, a água está dando aqui na minha cintura. Pode abrir aí. Aí o Senhor diz para ele: meça mais 500 metros. Ele mede mais 500. Aí a água pega aqui nos ombros. É lindo, né? Tudo é codificado. E aí ele diz, o ser humano diz: Senhor, não dá mais para medir. Água no ombro, se eu andar mais, vai passar por cima. Aí o Senhor diz: é o ponto que você começou a me agradar. Porque enquanto está medindo água no tornozelo, água na cintura, água no ombro, é a pessoa que está estudando, aperfeiçoando, subindo de graus de elevação espiritual, crescendo em conhecimento. Mas quando chega nos ombros, não tem como mais andar e como medir 500 metros. O que você tem que fazer? Mergulhar. Mergulhe agora na minha palavra, que você vai começar a entender. Porque os 500 mais 500 e mais 500 é o jardim da infância. É forte, hein, Maurício? Demais. Chegou no ombro. Tô bem. Tá não. Agora que você vai partir para os códigos. Agora que você vai desvendar os mistérios. Agora que você vai ver o que está em oculto, que nunca te foi revelado. Água no ombro, muita gente pode chegar. Mas do ombro para frente que é o problema. Tem que ter fôlego para mergulhar. É forte, hein? Não é lindo? Perfeito demais. Então, neste monte, na porta leste, Adonai Tzvaot fará para todos os povos uma festa com comida farta e vinhos elegantes. O vinho, você já sabe de onde vai vir? A carne, eu não sei te responder ainda. Vamos tentar descobrir onde que vai vir essa carne suculenta. Olha lá, Bereshit 7:11. Já estava falando desse assunto. Gênesis, falando de Apocalipse. No 17º dia do 2º mês, do ano 600 da vida de Noa, todas as fontes das profundezas foram rompidas e as janelas dos céus foram abertas. Ei, o que tem a ver a data de aniversário de Noa? O que tem a ver? Por que o Eterno veio falar que no dia que as fontes romperam, que o dilúvio começou a encher a terra, por que o Eterno veio citar que foi no ano do aniversário de Noa, no ano 600? Por quê? Porque tem algo escondido aí.
Isso é Cabalá. Dentro do judaísmo, nós fazemos o seguinte cálculo. Profeticamente, isso está escrito? Não. Isso aqui são conclusões teológicas de anos, séculos de estudo. Não fui eu que determinei. Séculos de estudos. 2000 anos, pré-determinado de Adão Kadmon, o nosso patriarca Adão lá no Éden, desde o dia que ele foi criado, até o nosso pai Abraham nascer, foram 2000 anos. Do nosso pai Abraham até o Mashiach Yeshua, foram 2000 anos. Do Mashiach Yeshua, já passou 2000 anos. Isso é uma estimativa, ok? É uma estimativa. Mas se você olhar aqui no início da nossa ministração, presta atenção, ó. E 80, hein? Olha aqui a data que nós estamos, olha lá. 5.782. Então, agora, há 2 semanas atrás, nós fizemos um ano novo e entramos no ano 5.782. A estimativa profética é que no ano 600 da vida de Noa, a arca fechou a porta. Quantos entraram na arca? 8. 8 é profético. 600 é profético. Então vamos entender o porquê dos 600. O Senhor disse: observe a data de aniversário de Noa. 600. Quando se completar essa fração aqui, teologicamente, biblicamente falando, é o momento da porta se fechar. Que ano nós estamos? Olha lá. Só que tem um problema nesse calendário. Em uma das vezes que Jerusalém foi destruída, o Eterno deu uma ordem a um profeta chamado Neemias. E Neemias gastou 200 anos para reconstruir as muralhas da cidade de Davi. Só que quando ele começou a reformar as muralhas, parou a contagem do calendário. 200 anos ficaram paralisadas a contagem. Então nós não estamos no ano 5.782. Eu tenho que acrescentar os 200 anos da reconstrução dos muros, das muralhas que Neemias construiu. Então nós estamos em que ano? Mas entenda uma coisa. O ano 4.999 já é a virada para o ano 5.000. O ano 5.999 já é a virada para os 6.000, o sexto milênio. Estão me entendendo ou está difícil? Não precisa chegar... Não, 5.999 já é a contagem do sexto milênio. Espera aqui uma coisa. Respira. O Rosh não está dando a data da volta do Mashiach. Eu sou consciente. Os cultos aqui são racionais. É para você entender o que está escrito. Entender para viver e praticar. Se você não entende, como vive? Como viverão? Como entenderão? Se não há quem pregue, quem ensine. Então, olha que coisa linda isso aqui, Danilo. Olha que lindo. Se nós estamos no ano 5.982, para 5.999, falta 17, se não me falha a memória. É isso? É uma estimativa aproximada. Eu estou numa live, tem judeus, não judeus, tem gente do mundo inteiro assistindo. Então o que eu vou falar, eu sou sensato naquilo que eu falo. Eu não posso determinar uma data porque está escrito. O dia e a hora, ninguém sabe, nem o filho. Então quem sou eu? Uma nuvem? E eu vou falar acima do que está escrito? Não, mas eu posso dar uma estimativa. No máximo em 17 anos. Tem que se cumprir essa profecia. Se tiver um ano a mais, um ano a menos de erro nesses cálculos, 2 anos a mais, 3 anos a menos, não é 17, é 14, 13.
o Mashiach tem que vir dentro do tempo profético. Porque é as escrituras quem dizem. E lá em Bereshit, o Eterno estava dando um sinal. Mas como que o senhor sabe que isso aí tem a ver com o ano 6000? Porque a outra frase está me dando o sinal. Olha o código aqui, o midrash da frase. O próprio versículo tem um midrashinho, olha lá. E as janelas do céu foram abertas. A linguagem aqui está dizendo que as comportas, que as nuvens desabaram águas, mas ali é com duplo sentido, é cabalístico. Então, tudo quando você lê dentro da Cabalá, tem 2, 3, 4, aliás, desculpa, quantas faces tem a Torá? Lembra? 70 faces. Eu tenho 70 formas de interpretar um texto codificado dentro da Cabalá. É muita coisa? Vocês nunca na vida, nunca. Escuta o que eu estou falando? Nunca. Você pode viver mais 100 anos. Nunca você vai traduzir ela como deve ser feito. Ok? Então vamos lá, preste bastante atenção. Aqui embaixo está dizendo, e as janelas dos céus foram abertas. Vamos ver o que está dizendo aqui, se isso realmente está falando dos últimos dias. No 17º dia do segundo mês, do ano 600 da vida de Noa. Agora olha que legal. Na hora que ele faz 600 anos, o Eterno fala para ele, embarca. Ele embarca, não é isso? E o que o Eterno dá a ordem? Fecha a porta da arca. Feche por dentro. O que aconteceu? As pessoas começaram a correr lá para a arca e começou a bater. Noa! Abra a porta! É o que vai acontecer agora, a porta vai fechar. Queremos entrar. Noa, como homem, creio que até desceu lá e abriu a tranca do lado de dentro. Mas quando ele forçou a porta, escutando a multidão gritando, pedindo socorro, o Senhor disse, eu a fechei por fora. É por isso que o tempo está acabando. O tempo está acabando. A porta da arca já está levantando a sua rampa, já está fechando. O tempo está acabando. E depois que fechar, não entra mais ninguém. Então, no ano 600, ele entra e fecha a porta da arca. Olha aí, entrada do milênio. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, a porta fechou. Olha como está tudo correlacionado. Agora vamos entender a segunda frase. No 17º dia do segundo mês, do ano 600 da vida de Noa, todas as fontes das profundezas foram rompidas e as janelas dos céus foram abertas. No livro de Ishayahu, está falando o que são janelas do céu. Está escrito no capítulo 25, versículo 7. Nessa montanha... Que montanha é essa? Silêncio ensurdecedor. Har Zion, Ha-Makom. Que montanha é essa? Nessa montanha, o assunto é o mesmo. Midrash. Olha os códigos aí sendo juntados, o quebra-cabeça. Nessa montanha, no Har Zion, no Ha-Makom, ele destruirá o véu que cobre a face de todos os povos. O véu que está sobre todas as nações. A hora que o Mashiach, olha aqui, escuta isso aqui, nós terminamos, falei que ia terminar cedo, vem em mim, Fran, tem uma profecia que diz que Yeshua, na hora que ele voltar, ele vai colocar a planta dos pés sobre o Monte das Oliveiras, vocês já devem ter lido isso. Na hora que ele colocar as plantas dos pés no Monte das Oliveiras, desceu dos céus, pisou. O monte vai abrir no meio, trincar, rachar. Vai abrir um abismo aqui no meio. Diz que um rio, uma fonte de água viva, vai nascer lá embaixo, debaixo das pernas dele. Esse rio vai descer e passar por Jerusalém, contornar a cidade e descer para o sul do Eretz Israel, o sul de Israel. Não onde que ela vai desaguar? Mar Morto. Na hora que as águas que saíram debaixo das pernas dele chegar no Mar Morto, o Mar Morto revive. Isso significa que a vida chegou na terra. O Mar Morto é o termômetro que o Mashiach chegou e trouxe vida
para os mortos. Olha que coisa linda que é isso. Não é lindo? A hora que ele pisar no monte, rachou aqui no meio. As fontes romperam, ok? As fontes... Escuta isso aqui. Preste atenção aqui, ó. Olha lá em Gênesis. Todas as fontes das profundezas foram... Isso foi aonde? No dilúvio? Mas quando ele pisar no Monte das Oliveiras, a fonte das profundezas vai acontecer o quê? Vão ser rompidas de novo. Olha aí, o texto é duplo. Olha aí, Ana Jara, que coisa linda. Está falando lá do dilúvio, mas está falando da hora que ele pisar no Monte das Oliveiras. Olha lá, a fonte, na montanha, no que eu estou explicando, que na hora que ele pisar, as fontes rompem e a água desce, certo? Nesse exato momento, existe uma centelha. Existe uma centelha de Yeshua dentro de cada um de vocês. Tem uma fagulha aqui dentro. Uma fagulha aqui dentro. Uma centelha divina do Mashiach dentro de você. Na hora que ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, que surgir as fontes, romper as fontes, a água desce do vale do Mar Morto, a centelha que está dentro de você acende, e os véus se rompem. As janelas do céu serão abertas. O que significa isso? Você está vendo algum anjo voando aqui? Porque tem um véu que não permite. Se você sair ali fora, você consegue ver o segundo céu? Não, você só vê o primeiro, que é esse terreno aqui que a gente vê as estrelas. O terceiro céu, você consegue ver? Não também? É porque tem um véu que não permite que você veja. Mas na hora que ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, que surgem águas vivas, renasce o Mar Morto, a fagulha, a centelha divina do Mashiach que está dentro de você, tira o véu, e a hora que você olhar para os céus, você vai ver os malachim, os mensageiros voando, os anjos. Você começa a enxergar o mundo de Atzilut. O que é o mundo de Atzilut? Até o terceiro céu. Um dos mundos mais plenos que existem. Então você vai ver todos os anjos trabalhando, subindo, descendo, levando a mensagem, todos trabalhando. Seus olhos, você vai olhar aqui e você vai enxergar através das paredes. Uma parede não é mais limite para você. Esse é o corpo transformado que você vai receber na hora que você ouvir o toque do shofar, encontra com Yeshua, reúne com ele no Monte das Oliveiras, aí você vai lá, ó, reuniu com ele no Monte das Oliveiras? Nesse monte, reunido com Mashiach, vamos comer carnes com vinhos. Para que vai comer carne com vinho? Casamento é o Mashiach casando com a sua noiva. Ok? É o casamento do Mashiach com a noiva, igreja. Toma muito cuidado quando você estiver estudando Bíblia, porque noiva tem 3 sentidos nas escrituras, tá bom? O judaísmo ensina isso claramente. Noiva é Shabat. O sábado é a noiva do Mashiach. O sábado é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. E a Jerusalém celestial é a noiva do Cordeiro. Porque João falou assim: eis que vejo a nova Jerusalém ataviada como uma noiva para o Cordeiro. Está escrito. Eu só falo o que está escrito. Eu não caio no erro de falar alguma coisa que não esteja escrito. Então, são 3 noivas que aparecem nas escrituras. A igreja, o Shabat e a cidade santa. Ok? Então aqui, ó. Aqui é a festa do Cordeiro com a noiva igreja. Kahal, congregação. Por isso que vai ter uma festa com vinhos elegantes. Quando você entrar para essa festa, seus olhos já estão alcançando até o terceiro céu. Não tem mais níveis. Do terceiro para cima, por que você não vai chegar? Porque nem os anjos podem subir. O 4º, 5º, 6º, os 7º céus já são intransponíveis. Só arcanjo, só o alto escalão angelical pode subir talvez mais 1, mais 2. E no último, ninguém. No último, só tem um que entra no último céu, no 7º.
Quem é? Yeshua. Só ele entra no 7º céu, ninguém entra lá. Ok? Mas você começará a enxergar até o 3º céu no dia do arrebatamento. Chamado arrebatamento, para você entender. Voltar? Mateus 27. Tá cedo, né? Falta 15 minutos. Não, eu estava terminando as reuniões 21h30. Matitiarro. Mateus 24 é profético, é apocalíptico. Vamos lá. 24, 30 aí. Vamos ver o que está escrito? Matitiarro, capítulo 24, versículo 37. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias... Nossa, que perfeição! Puxa vida, como é forte com força! Olha que lindo! Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noa. Nos dias antes do dilúvio, viviam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca e não o perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. O mundo está comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que o Mashiach abrir as fontes de novo do dilúvio, mas da vida agora. Porque o arco que o Eterno coloca aí nos céus diz que nunca mais inundará toda a terra, mas o Mar Morto vai inundar e vai trazer vida para ele. Perfeito, muito boa esse complemento aí. Ó, você está precisando vir ministrar aqui, Rebetsen. Já tem o concorrente, tá vendo? Então que o Eterno, na sua infinita misericórdia e sabedoria, pelo seu poder e pelo seu amor, derrame sobre cada um de vocês toda sorte de bênçãos, sabedoria, compreensão, inteligência da parte do Ruach HaKadosh, do Santo, do Espírito Santo de Deus, para que vocês venham estudar, aprender, viver, para que através daquilo que vocês viverem, vocês possam desfrutar das bênçãos que estão prometidas para aqueles que cumprem aquilo que está escrito. Baruch Hashem, que o HaKadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja convosco. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.